Ora, boa tarde a todos nesta sessão, que é do mais sui generis que pode haver, porque nós temos uma plateia completamente virtual, para quem nos fala, Luís Machado, Presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, mas aquilo que sentimos é hoje esta dicotomia terrível entre o presencial e o online, sendo certo que o presencial tem a grande vantagem de podermos ter o convívio e o contacto e os olhos nos olhos, mas o online tem a vantagem, por outro lado, de podermos difundir tudo aquilo que é a nossa transmissão de conhecimentos e de atividade para um conjunto muito mais diversificado, em termos, nomeadamente em termos geográficos, e não obrigar à deslocação até aqui à Ordem dos Engenheiros, coisa que nós tínhamos a maior da satisfação em tê-los todos, os 100, que ainda cabiam aqui, mais de 100 que estão neste momento online, para poder estar aqui connosco. Esta sessão corresponde a um ciclo de sessões técnicas sobre, neste caso, eficiência energética. É uma iniciativa do Colégio Regional de Engenharia Eletrotécnica, aqui muitíssimo bem representada pelo Carlos Pelicano, vogal do Conselho, mas que se insere num conjunto de atividades da própria região sul, com os colégios regionais, com as delegações distritais, num princípio fundamental, que é o da difusão de formação para todos os nossos colegas, por um lado, e por outro lado também de partilha de experiências, de conhecimentos, como tantas vezes aqui nós fazemos na região sul e mais alargadamente também na própria ordem. O momento que atravessamos é um momento particular das ordens profissionais. Aproveito para dizer que estamos neste momento na discussão daquilo que é a versão mais finalizada da nova lei das associações profissionais. Nós, Ordem dos Engenheiros, não temos quaisquer aspectos que sejam melindrosos e pelos quais tem havido aqui algumas propostas de alteração significativa do quadro legislativo das leis das associações profissionais, visto que nós não temos entraves ao início da parte profissional dos nossos engenheiros e, portanto, daquilo que serão os engenheiros, e, portanto, toda este ruído que aqui está é um ruído que não nos atinge de uma forma muitíssimo grande. De qualquer maneira, a lei das associações profissionais, se vier a ter a redação que atualmente está na versão final e que está neste momento no Tribunal Constitucional mandado pelo Presidente da República, vai ter algumas repercussões diretas na vida das ordens profissionais. Por outro lado, também estamos aqui num momento público bastante, de alguma forma, complexo, decorrente daquilo que é a tragédia do sismo que ocorreu na Turquia e na Síria, em que levantou alguma polémica sobre a capacidade do nosso edificado resistir a sismos. E tem havido aqui alguns aspectos, na certeza de que o que importa bem que a sociedade consiga percepcionar é de que a engenharia, nas suas diferentes especialidades, porque é a civil, no caso da estabilidade, mas é também muito a parte eletrotécnica, como é a mecânica, como são várias outras especialidades, na estabilidade da segurança, porque nós somos uma profissão de confiança pública e, portanto, aquilo que fazemos é objetivamente percepcionado pela sociedade como estando bem feito e, generalizadamente, obviamente que a todas as profissões poderá haver exceções, mas generalizadamente aquilo que nós fazemos é bem feito e, portanto, temos que dar à sociedade o descanso e a tranquilidade de que um sismo de uma intensidade muitíssimo grande, naturalmente, que causará danos, que haverá algumas situações complexas de dar resposta, mas que uma parte muito grande do nosso edificado tem capacidade para resistir aos sismos. Mas, paralelamente a isso, temos aqui outras áreas que às vezes ficam um pouco esquecidas nestes momentos, mas que imediatamente a seguir não vão deixar de estar na ordem do dia, e uma delas é
a eficiência energética generalizadamente, e é nesse quadro que este ciclo de conferências se insere e, portanto, que mais não temos do que agradecer à iniciativa que o Colégio Regional de Engenharia Eletrotécnica tem de promover estes ciclos de conferência, que são sempre, não apenas pela qualidade de quem faz a comunicação, mas também pelos os diálogos que se possam eventualmente depois gerar num período que certamente haverá de questões que são colocadas e que quer o Carlos Pelicano, quer o Rui Queiroga, pois certamente poderão fazer. Eu, por uma questão de agenda, peço imensa desculpa de não poder assistir como muito gostaria, mas temos aqui, como muitos saberão, uma semana complicada e, portanto, deixo mais que bem orientada a ação ao Carlos Pelicano, a quem passo a palavra, para certamente fazer a apresentação e dar continuidade. Estarei ainda um bocadinho e assim que tiver que sair, desejando a todos bons sucessos pessoais e profissionais para o futuro, e cá estaremos todos em prol da ordem a fazer com que todos considerem que a engenharia é uma profissão extraordinária que nós abarcamos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu queria começar por dirigir umas palavras ao Sr. Luís Machado. É uma pessoa que eu só tive o prazer de conhecer muito recentemente, trabalhámos juntos muito recentemente, mas não posso deixar de destacar aquilo que tem feito e o bem que tem feito e o bom trabalho que tem feito aqui na região sul. Uma palavra de apreço da minha parte para começar... A amizade permite fazer estes exageros. Nada disso. Bom, então, em nome do Colégio Regional de Engenharia Eletrotécnica, e sendo este o ano 2023, o ano eleito pela Ordem dos Engenheiros como a Energia e o Clima, nada melhor do que darmos continuidade, e tem hoje lugar a segunda sessão técnica do ciclo de conferências dedicadas à eficiência energética, onde iremos abordar os desafios que se colocam às empresas e comunidades sob o lema da produção de energia, as comunidades de energia. A importância do tema, pela sua atualidade, impõe desde logo algumas questões. O que é uma comunidade de energia e qual a sua importância? As comunidades de energia renovável são uma forma de os cidadãos, empresas e instituições participarem ativamente na transição energética em curso, partilhando entre membros de uma comunidade a energia renovável produzida localmente. Iremos ver com detalhe alguns exemplos e como estas comunidades contribuem para um sistema energético mais sustentável, sendo as metas de sustentabilidade partilhadas. Um artigo do Jornal Público, publicado no dia 5 de fevereiro, portanto há 2 semanas, aponta, segundo dados do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, para a existência de apenas 4 comunidades de energia renovável a funcionar em pleno. É, convenhamos, um número magro, dado que tinham sido até ao dia 20 de janeiro de 2023 submetidos 372 processos de licenciamento. Destes 372 processos, 95 já obtiveram aprovação da DGEG e de viabilidade técnica por parte da distribuidora de energia, no caso a E-Redes. O potencial de crescimento é, pois, enorme. A primeira comunidade de energia renovável em Portugal foi lançada em 2021 pela CleanWatts, bem como a visibilidade do projeto 100 Aldeias, que consiste no desenvolvimento de comunidades de energia, são a razão de ser para hoje escutarmos o engenheiro Rui Queiroga, que irá abordar temas como o dilema energético, a produção descentralizada, bem como operar, gerir e otimizar as comunidades de energia renovável. Um breve currículo do engenheiro Rui Queiroga. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto, onde foi assistente convidado. Desempenhou funções de relevo em reconhecidas empresas como a Evasec e a Schneider Electric, aliás, onde fomos colegas e trabalhámos 23 anos juntos. Entramos exatamente no mesmo dia. É um credibilidade. E atualmente exerce funções como Senior Business Developer na CleanWatts. No final, iremos ter um período de 10, 15 minutos para questões e respostas.
Desde já vos peço que possam e vão usando, se tiverem alguma questão a colocar, que as coloquem, elas irão ser visíveis e no final temos 10 minutos para responder a todas essas questões. Muito obrigado, Engenheiro Rui Quiroga, por ter aceito o desafio de partilhar connosco hoje esta palestra e dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu acho que vou me dirigir já para ali e faço já todo o resto daquele lado. Antes de mais, agradecer à Ordem dos Engenheiros, naturalmente, Luís Machado, cá explicando que já nos conhecemos há bastante tempo, mas sem dúvida alguma aqui para mim é um privilégio estar aqui a falar um pouco de um tema que nos últimos tempos me tem apaixonado. Não é? Acho que é bastante interessante e na medida em que é um tema muito atual, a forma como nós podemos democratizar o acesso à energia e que cada um de nós, como empresa, como pessoas, como membros também de uma sociedade, possamos ser participativos. Também um agradecimento muito especial e uma saudação muito especial para quem está a assistir remotamente, que a grande maioria deste palco, no fundo, está bastante vazio, mas sei que vamos ter aqui uma sessão no qual espero eu que seja bastante motivante para que as pessoas possam participar, pelo menos na parte de questões. Bom, e vou começar por aquela que é a parte mais, diria, que nos toca mais, que é toda a questão dos preços. Nós estamos a assistir atualmente a um aumento extraordinário dos preços de energia. Se eu tivesse uma bola de cristal, portanto, eu diria, bem, isto vai manter-se, vai diminuir, vai aumentar. Para ser sincero, não. Há previsões que nos próximos anos esteja na casa dos 150 euros. O que significa que se compararmos com o preço que tinha antes da pandemia, estamos a falar de cerca de 3 vezes mais. Hoje estava no OMIE a cerca de 140 euros. A coisa não anda muito longe destes valores. O certo é que, quando houve a invasão da Ucrânia, os preços aumentaram extraordinariamente, depois têm vindo a esbater-se, mas continuam mais ou menos por este lado. E isto é algo que toca as organizações, toca as empresas, a sua competitividade, toca também como pessoas em termos individuais nas nossas casas. Inclusive, se imaginarmos que as pessoas que vivem dificuldades económicas maiores, nomeadamente o combate à pobreza energética, que vamos falar mais à frente, é algo bastante importante. E, portanto, isto é algo que exige algumas soluções. E passando aqui a alguns factos que eu julgo que são importantes. Primeiro, a União Europeia, e sentimos agora quando foi da guerra da Ucrânia, uma forte dependência que tem do ponto de vista energético. Não é energia, eletricidade, mas sim energético. Cerca de 60% daquilo que a União Europeia consome é importado. Depois, uma forte dependência, naturalmente, também do petróleo, do gás e do carvão. E em simultâneo, como há bocado referia, cerca de 125 milhões de europeus têm dificuldades em aquecer ou arrefecer as suas casas. E isto são dados que são muito importantes. Sabendo que em Portugal cerca de 20%, uma estimativa, cerca de 20% da população, aproximadamente, vive em pobreza energética, o que significa que também tem dificuldades em aquecer, arrefecer, pagar as suas contas e fazer renovações de forma a ter casas mais confortáveis. Ao mesmo tempo, vivemos também uma nova paradigma de energia, nomeadamente uma variação muito forte para a eletricidade. Dos combustíveis fósseis para a eletricidade, pensando por exemplo, nos veículos automóveis, em que até 2035 a Europa pretende deixar de ser comercializado veículos a combustão. Os data centers, pensamos também nos data centers, estão a crescer e vão crescer mais de 40% nos próximos 5 anos, o que implica também um consumo muito grande do ponto de vista energético. E depois, um fator muito importante que tem sido falado, que é as próprias redes de distribuição não estão preparadas para que o consumo seja, ou que, melhor, que o fluxo seja unidirecional de um ponto de produção mais elevado só para o consumo. O que significa que, de alguma forma, neste momento, vive-se grandes dificuldades, e vemos em projetos de grande escala, dificuldades em arranjar um ponto de acesso, um ponto de ligação para que esse mesmo projeto possa ir à frente.
Portanto, não é só as questões da legalização, como também dos aspectos da rede. Ora bem, pensando um bocadinho também sobre o contexto e o contexto europeu, alguma resenha, não vou passar muito em detalhe. O Acordo de Paris foi extremamente importante, na medida que colocou objetivos de que neste século houvesse que não houvesse uma subida mais que 2 graus comparado com os níveis pré-industriais. Mais à frente também o próprio acordo, o Clean Energy, no sentido de dotar capacidade de fazer medidas que correspondessem a uma redução ou medidas de eficiência energética de cerca de pelo menos 32,5%, isto ainda em 2016, mas depois saltando um bocadinho até 2019, com o Green Deal, um marco muito importante naquilo que é o objetivo de uma descarbonização até 2050, e depois em 2021 já uma aceleração no que pensamos de ser a Europa de editar com o Fit for 55, 32% de energia renovável e até 2030, 40% de energia renovável. E agora, mais recentemente, o REPowerEU, isto já muito com aquilo que foi a grande pressão que sofremos com a guerra da Ucrânia e a dependência energética, e com um forte push em haver mais energia limpa, menor consumo e a diversificação das fontes de energia. Eu falo sempre, porque venho também de uma área muito ligada à área da eficiência energética, eu digo que a combinação entre a eficiência energética e também a capacidade do localmente de energia, além naturalmente de continuar a existir a produção de energia a nível central, acaba por ser uma combinação mais ou menos perfeita. E, portanto, se olharmos aquilo que foi também a declinação cá em Portugal, com o PNEC, o próprio Plano de Recuperação e Resiliência, mas no PNEC com o objetivo de 47% de consumo bruto ser de origem renovável, e com o objetivo também, até 2030, de 9 gigawatts em energia fotovoltaica, são ambições, claramente, de atingir objetivos de termos uma descarbonização do sistema energético. Dados atuais, muita curiosidade, este ano que passou, a nível da produção descentralizada com o PACS, estamos com cerca de 790 megawatts registados, o que significa que são cerca de 2 vezes mais comparativamente com o ano anterior, com 2021. E do ponto de vista de objetivo global da própria União Europeia, prevê que haja aqui cerca de aproximadamente 25% a 30% de produção de energia descentralizada, limpa e descentralizada. Portanto, o que significa que nós vamos mudar um paradigma de termos uma produção de energia centralizada, em que antigamente o fluxo de energia naturalmente era dos centros produtores para os consumidores, era unidirecional, portanto o fluxo era único e simplesmente de eletrões, passando por algo intermédio que foram as redes centralizadas, e aqui já começamos a assistir a alguma digitalização da própria energia, na medida em que já havia um fluxo de dados importantes, mas continuavam a haver infraestruturas isoladas, digamos, em cada um dos centros consumidores. Já havia produção descentralizada, mas com pouca bidirecionalidade, até, digamos, ao conceito da produção totalmente descentralizada com as comunidades de energia. E aqui, usando um termo, digamos, inglês, mas até vindo também, que tem alguma conexão com a área da informática, é uma rede mesh, o que significa que, de alguma forma, tal como nas redes informáticas, o consumo, a produção e o consumo vai-se misturando e vai ficando agregada, seja produção local ou seja integrada. E, portanto, muito fluxo de dados, multidirecional e também, naturalmente, de energia, com vários participantes e atores. E isto muda extraordinariamente o paradigma. E porquê que muda este paradigma? Porque quando pensamos nas comunidades de energia renovável, agora pegando exatamente no exemplo, nós, em vez de termos uma solução, e como podem ver à vossa esquerda,
essa mesma, que tem uma UPAC, um centro produtor único, ou um centro produtor que de alguma forma produz pelo próprio, o objetivo é que, ao ter excedentes, passe a ter, além de poder haver excedentes, que haja energia partilhada. Aqui entra o termo de energia partilhada. Ou seja, tudo o que a UPAC produzir e que não seja consumida no local, pode ser, em primeira instância, partilhada de acordo com aquilo que são determinados critérios na comunidade, e depois, se a comunidade naturalmente não consumir tudo, então aí sim há excedentes que depois vão para a rede. Isto muda o paradigma, porque estamos a falar de produção local, portanto, aquela pressão que falamos muito nas redes de transporte e de distribuição, passa a ser menor, porque a própria produção passa a estar mais partilhada a nível da comunidade local. Portanto, se olharmos para alguns dos benefícios, é que nós próprios somos, claro, controlamos a própria geração de energia, asseguramos o fornecimento de energia também a nível local. Vamos ver um bocadinho mais à frente que maximizamos também o autoconsumo com esta visão de comunidade e também o aspecto da comunidade local. Muitas destas comunidades têm uma componente social, de presença social, aliás, há bocado mencionava o Programa Sem Aldeias, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas é um dos projetos que tem claramente um cariz social. Bom, falando um bocadinho, e não entrando em detalhe, sobre a legislação. E não entro em detalhe, mas devo-vos mencionar que há documentos muito interessantes, e menciono um que é um guia prático, elaborado pela DGEG e pela ADN, em conjunto com a ADN, sobre comunidades de energia, no qual tem a interpretação da legislação e formas de criar os mecanismos para, de alguma forma, fazer a aprovação das UPACs, também das comunidades de energia. Recomendo essa leitura e depois, mais tarde, até posso fornecer o link. Mas o primeiro decreto-lei, o decreto-lei base, chamem-lhe assim, o conceito de comunidades de energia vem desde 2019, mas o primeiro decreto-lei que deu aqui um forte impulso, que deu um forte impulso, foi o decreto-lei de 15 de 2022, e que de alguma forma estabelece aquilo que é a produção de eletricidade a nível local, a forma como é utilizada, desde a instalação, produção, até ao consumo, seja local ou partilhado. Depois, o decreto-lei de 30/A, que estabelece também aqui tenta encontrar soluções inovadoras, nomeadamente nestas questões das comunidades de energia, uma vez que, e vamos perceber que os conceitos também estão muito ligados com a área da digitalização, e aqui deu algum bom impulso no que diz respeito a isso, de forma a gerar novas oportunidades tecnológicas. E depois, finalmente, e mais recentemente, o 72 de 2022, e aqui tem o objetivo de simplificar os processos de licenciamento. Por exemplo, um exemplo é isentar o controle prévio de operações urbanísticas para as instalações abaixo de 1 megawatt. Obviamente com um termo de responsabilidade, mas de alguma forma visa, uma vez mais, acelerar o processo de aprovação de instalações de energia renovável. E, portanto, neste enquadramento, o enquadramento do ponto de vista legislativo é, diria eu, interessante. Naturalmente, do ponto de vista de aprovação das comunidades, as coisas, como há bocado estava a referir, ainda estão lentas, mas eu recordo, este mês que passou, recebemos 18 aprovações, na empresa, na Clinotes, recebemos 18 aprovações de comunidades, o que significa que foi um bom impulso se compararmos com o historial que veio de trás. 18 aprovações não significa que elas já estejam, digamos, em funcionamento, mas pelo menos é o início de um trâmite. Significa que eu acredito que este processo verdadeiramente não só tem necessidade de ser desbloqueado e acelerado, como também, naturalmente, o vai ser, atendendo ao número de projetos que já estão envolvidos a nível global nestas áreas e ao interesse que tem despertado sobre estes assuntos. Bom, e agora eu vou falar um bocadinho da visão daquilo que pode ser uma visão tradicional de autoconsumo. E se pegarmos uma visão tradicional de autoconsumo individual, eu diria o que é que nós fazemos? Procuramos dimensionar
por exemplo, se pensarmos aqui numa cobertura de uma instalação, de uma indústria, dimensionar a própria OPAC de forma a que não haja demasiados excedentes. E porquê? Porque os excedentes, de alguma forma, são relativamente monetizados de uma forma relativamente baixa, com valores mais baixos. Portanto, não é atrativo. Portanto, a capacidade depois de retorno do investimento nem sempre é compensador se houver muitos excedentes. Mas se pensarmos, por exemplo, numa indústria que trabalha só durante a semana, e vocês veem aqui uma cor mais escura, digamos, aquilo que é a produção, e amarelo aquilo que a produção não, perdão, o consumo, e amarelo aquilo que é a produção, aos fins de semana, naturalmente, se, por exemplo, essa indústria estiver parada, vai haver por natureza excedentes. E esses excedentes podem ser, naturalmente, monetizados, mas a um preço relativamente baixo. Se pensarmos numa visão de comunidade, a coisa muda, o paradigma muda. Porquê? Porque limitamos, ou melhor, não temos essa visão de limitar aquilo que é as necessidades energéticas em determinados momentos dessa indústria, neste caso, mas sim aumentamos porque temos a possibilidade de partilhar essa energia com os membros da comunidade. O que significa, na interseção do azul escuro com o azul claro, também aumentamos o autoconsumo. Aqui está pouco acentuado, mas tenho experiências em algumas das indústrias onde o aumento do autoconsumo é significativo. E, naturalmente, se aos fins de semana essa energia não é usada pela indústria, é usada por outros membros. Aliás, aqui mais ou menos um casamento perfeito entre atividades industriais e, por exemplo, o residencial, pensando que nas residências, ao fim de semana, durante o dia, e estamos a falar aqui, neste caso, de simples fotovoltaicos, mas durante o dia há mais consumo ao fim de semana e na indústria, durante o dia, há mais consumo durante a semana. E, portanto, não só maximizamos coberturas, naturalmente, que isto tem que estar de acordo com a capacidade e a potência certificada da própria instalação, não é só aumentar porque temos muitas coberturas, não é? Mas aumentamos a capacidade de autoconsumo e os excedentes podem ser vendidos e comercializados na comunidade. E, portanto, este conceito de partilha, como vimos há bocado graficamente ou visualmente, aqui acaba por ser benéfico não só para os donos das próprias unidades produtivas, como também para os restantes membros da comunidade, que se pensarmos numa cidade, não é fácil de todos terem uma cobertura disponível para poderem, por exemplo, ter a sua própria produção. E, portanto, esta comunidade acaba por ser um fator muito interessante, de forma a que esses membros possam adquirir energia mais barata. Um fator muito importante para quem possa não estar tão familiarizados. Naturalmente, isso não significa autonomia total. Portanto, vão continuar a lidar com o seu comercializador habitual, vão continuar a ter energia, mas nos momentos em que possa haver energia partilhada que lhes seja atribuída, então eles usufruem dessa energia e não pagam esse valor correspondente ao comercializador e naturalmente terão um benefício sendo essa energia mais barata. Este é o conceito de comunidade, de partilha em comunidade. Alguns exemplos, só meramente indicativos. Uma abordagem tradicional com 26% de poupanças de autoconsumo. Fizemos em algumas das aplicações onde nós fizemos esta validação e constatamos que, por exemplo, usando uma abordagem tradicional com poupanças de autoconsumo. Numa visão já de partilha, mas também com soluções de eficiência energética, uma vez mais, eu não retiro a combinação daquilo que é o autoconsumo, vamos chamar assim, reforçado, através desta partilha na comunidade, com as soluções de eficiência energética, que só na combinação das duas é que vai, efetivamente, haver uma redução de consumo de energia, conseguimos obter 60%. Casos de clientes que temos com 30%, 40% de poupança em termos de faturas, só correspondente àquilo que é a parte de produção de energia. Portanto, este conceito, diria eu, é um conceito que tem todas as hipóteses de poder vingar nas comunidades.
Por isso é que, de alguma forma, o termo de comunidade de energia. Bom, e um bocadinho mais à frente, com a forma como elas se constituem. Os centros de produção podem ser telhados de edifícios, mas também podem ser terrenos próximos. Eu diria, interessante, privilegiar primeiro telhados, principalmente quando eles existem. Se nós já temos aspectos construtivos que possam albergar, pois sim, senhor. Mas podemos imaginar que, por exemplo, um hotel num centro de uma cidade muito construído vertical, provavelmente, onde as suas instalações da AVAC de ar-condicionado estão no topo, provavelmente não terá muito espaço. Portanto, pode haver outras situações, e poderá ser mais consumidor que produtor. Mas terrenos também válidos. Outro aspecto importante, nós falamos muito de fotovoltaico, e talvez seja aquele que, neste momento, esteja mais no topo. Mas as fontes de energia renováveis não se limitam a estas. Podem ser outras fontes, nomeadamente eólicas, podem ser hídricas e podem ser, por exemplo, a biomassa, em título de exemplo. Temos sempre muita tendência a falar no fotovoltaico, mas não é a única fonte de energia renovável que pode ser colocada num conceito de comunidade de energia. Depois, os consumidores, falámos há bocadinho, os próprios edifícios produtores, naturalmente, e aqui são o seu próprio autoconsumo, os edifícios próximos, e aqui falamos do comércio, a indústria, os serviços, residencial. E depois, os critérios de proximidade, ou seja, aquilo que vocês veem aqui, suponhamos que temos aqui um centro produtor local, como está na figura, no qual se apresenta depois as setas, no fundo, à volta. A distância e o critério de distância é se o centro produtor for em baixa tensão normal ou baixa tensão especial, um raio de 2 km. Se for média tensão, 4 km, dentro da mesma subestação. Em alta tensão, 10 km. Ou seja, aquele centro produtor que está ali pode partilhar, dependendo se ele está em baixa tensão normal, especial ou em média tensão, em alta tensão, com membros da comunidade, na solução deles, de acordo com estes critérios de proximidade. E, portanto, os membros da comunidade que vão constituir esta comunidade de energia terão que obedecer, pelo menos, a este critério de proximidade. Depois, outro aspecto interessante, a própria EGAC. E o que é a EGAC? É a entidade gestora do autoconsumo coletivo. No fundo, é a entidade que representa os próprios membros da comunidade, junto do operador de redes, neste caso da redes, e também dentro da Direção-Geral de Energia e Geologia. No fundo, é o interlocutor para a comunidade, que representa, de alguma forma, os seus membros. Também, e porque se temos a partilha desta energia com os membros da comunidade utilizando a rede pública, também terá que pagar as tarifas de acesso à rede. E, naturalmente, é a obrigação da própria EGAC pagar as tarifas de acesso à rede daquilo que são a energia que é partilhada entre os membros da comunidade. Mas comunica também a própria entrada e saída de membros aos respectivos órgãos, como o operador de distribuição de redes, neste caso, ou a Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, é este o interlocutor. E há bocadinho falávamos da SER, também falamos muitas das vezes do autoconsumo coletivo, a base e o princípio de partilha é a mesma, mas no caso da SER há uma constituição legal, isto é, há de direito privado, ou seja, a SER constitui-se como uma sociedade que pode ser comercial, uma associação, uma cooperativa, uma fundação. E nesse caso, no caso de uma SER, a própria EGAC pode ser a própria SER, ok? Não é que seja obrigatório, mas pode ser a própria SER. Um aspecto importante é que deve ser regido um regulamento interno que contenha as regras de entrada e saída, como falamos há bocado,
e a definição de coeficientes de partilha. Pois, se existe um conjunto de energia que é partilhada, fruto daquilo que é o excesso de produção, ou aquilo que sobrou de autoconsumo, da produção para o autoconsumo local, e é partilhado com a comunidade, neste caso, tem que haver critérios da distribuição dessa mesma energia pelos diferentes membros da comunidade que serão consumidores. Então, se olharmos para alguns dos critérios, isto também é uma área que tem vindo a estar em desenvolvimento, o que significa que, primeiro, estes critérios são estabelecidos e implementados pela ERSE, estão perfeitamente claros e, de alguma forma, à medida que vão aparecendo novos critérios, poderão ser implementados. Mas aqueles que ouvem ou que são mais comuns é um fixo, no qual, para cada participante, é atribuído um valor fixo da própria energia, definido de acordo com o regulamento interno, e esse coeficiente pode ser alterado de 6 em 6 meses. Uma vez mais, comunicação é da EGAC. Depois, esta assinalada vermelho, que é aquilo que neste momento está mais em ativo, que é em função do consumo de cada participante. E isto é de acordo com os períodos quarto-horários, tal como a própria energia nos contadores inteligentes é medida. Ou seja, a energia que nós, em termos daquilo que é aquela que consumimos e injetamos na rede, é sempre medida em períodos quarto-horários, consolidada em períodos quarto-horários. E aqui, no fundo, o que é que representa? É que essa energia que vai ser partilhada pelos diferentes membros vai ser distribuída de acordo com aquilo que é a proporção do seu consumo. Outros critérios dinâmicos, digamos que poder ser alterado por comunicação da entidade gestora, que de 2 a 3 dias, com 2 ou 3 dias de antecedência. Neste caso, o operador de redes, ou a redes, neste caso. Outros que também estão a começar a ser também implementados é, por exemplo, haver um contador prioritário. E, por exemplo, isto pode ser interessante se uma dos centros de consumo quiser ser prioritário, ou se ficar estabelecido que é prioritário face a outros, e, portanto, que aquele tem que, assumidamente, ter prioridade face a todos os outros. E, portanto, como disse, o que está em ativo atualmente, variáveis proporcionais, mas começam a estar estabelecidos outros critérios e, no fundo, é preciso perceber uma coisa. Estes critérios estão estabelecidos e são comunicados aos operadores de rede. E também é um aspecto importante. A contabilização de energia, seja ela aquela que é consumida do comercializador ou aquela que é partilhada, é sempre baseada nos contadores de energia das redes. E não através, digamos, de outros equipamentos, podem ser monitorados. Mas os que são válidos para a faturação são única e simplesmente os contadores de energia. E, portanto, é a responsabilidade, naturalmente, das redes que fazer esse mesmo acerto e comunicação, digamos, aos comerciadores de energia de cada um dos membros, de forma a assegurar que o valor corresponda àquele que ele foi consumido, que não tenha sido também compartilhado. E há bocado falamos, naturalmente, que qualquer alteração terá que ser comunicada pela EGAC às redes, e também já referi, um aspecto importante é que, se for utilizada a rede pública, naturalmente tem que se pagar a tarifa de acesso às redes. Neste caso, está simpaticamente negativa, mas a seus momentos não estará, não é? E portanto, é uma das obrigações. Se pensarmos, por exemplo, em instalações no qual são redes privadas, ou até nos próprios condomínios, onde, por exemplo, existe uma mesma coluna montante, aí não há necessidade de usar a rede pública e, portanto, aí também não carece de ser de pagar a tarifa de acesso às redes. Bom, e olhando aqui alguns exemplos, falamos sobre eu há falava muito desta partilha de energia, da digitalização da própria energia,
E, portanto, no sentido de cada vez mais utilizamos plataformas digitais para fazer esta mesma monitorização de energia. E se nós pensarmos que estas plataformas integram-se para ser capaz de alguma forma, fazer a própria gestão da comunidade, isto é, eu poder monitorar quanto é que cada unidade de produção, cada PAC está a produzir, quanto é que está a ser em autoconsumo, quanto é que está a ser partilhado na rede, quanto é que está com excedentes, fazer inclusive simulações para o futuro. Será que me compensa, tendo demasiados excedentes, em introduzir novos números? Portanto, este tipo de controle, inclusive até os dados que são necessários depois para a própria faturação que possa haver dentro da comunidade daquilo que é energia, é cada vez mais feito com softwares, que permite fazer este mesmo controle da comunidade. Ao mesmo tempo, não esquecendo que há outras soluções, a montante do próprio contador, que fazem a monitorização daquilo que é o consumo energético que as pessoas podem usar para a sua própria gestão de energia e para implementarem medidas de eficiência energética. E, uma vez mais, é nesta combinação, nesta articulação entre aquilo que é a produção e o próprio consumo e ser capaz de controlar aquilo que não é monitorado, não é controlado. Aliás, na última apresentação do Luís Agatão falava-se disso, é a base e, portanto, é neste sentido que esta combinação acaba por fazer uma articulação e uma visão integrada daquilo que é a gestão da própria energia. A título de exemplo, e algumas das soluções a nível doméstico, soluções que fazem esta monitorização dentro da própria casa. Ou, por exemplo, com plataformas como KeySense, a nível das indústrias ou do comércio. Já edifícios, digamos, de outra dimensão, que permite, desta forma, também monitorizar, gerir e optimizar e controlar aquilo que é o consumo de energia. E depois, a própria software de gestão da comunidade. E é nesta integração das plataformas que coexiste, digamos, algo que permita criar um valor acrescentado, uma proposta de valor diferenciada a cada um dos membros da comunidade, ao gestor da comunidade como do seu todo, e também a cada um dos membros, sejam eles residenciais, ou sendo eles também indústrias ou comércio. E de alguma forma integrar de forma a que possa também, inclusive, fazer a gestão, e cada vez mais vão surgir soluções dessas, por exemplo, os próprios carregamentos de veículos elétricos, ou a própria gestão das baterias, sejam elas, digamos, atrás do computador, ou sejam elas como elementos na comunidade para fazer armazenamento de energia, porque também é possível ter elementos, baterias, também dentro de enseios de comunidade que de alguma forma possam também armazenar para depois disponibilizar energia noutros momentos. Exemplos de softwares, gestão da energia, de eficiência energética. Aliás, na última sessão, o Luís Agatão apresentou várias soluções, sejam elas para o domínio doméstico, sejam elas para o domínio mais de edifícios. A gestão das faturas de energia, por exemplo, também outra. Ser capaz de adquirir as faturas que são cada vez mais diferentes umas das outras, entre os diferentes comercializadores, e por vezes não é fácil, digamos, interpretar, obter dados daquilo. Portanto, ter esta própria gestão documental das faturas. A detecção de anomalias dos equipamentos. Se amanhã houver aqui por exemplo, uma central fotovoltaica, um inversor, um problema com ele, ser capaz de monitorar, identificar e da forma que, digamos, a sua manutenção seja expedita. E depois, também, a própria gestão da própria produção renovável, como há bocado falamos. E, portanto, é nesta combinação destes diferentes softwares, nesta combinação de diferentes plataformas, que se consegue ter uma visão integrada, não só na gestão das comunidades, como também de cada um dos edifícios, de uma forma individual e no seu total. Bom, e agora,
e creio que estamos dentro, mais ou menos dentro da hora, falando, muito bem, e acho que estamos mesmo, sim, falando de dois, vou dar três exemplos, e depois deixo aqui o espaço para perguntas. O projeto 100 Aldeias, que há bocado foi mencionado pelo Carlos Pelicano, foi o primeiro projeto de comunidades de energia que está a funcionar operacional. Portanto, um dos objetivos claramente era que junto das comunidades, neste caso das aldeias, e primeiro foi em Miranda do Douro, fosse capaz de haver produção local de forma a que ela fosse partilhada com membros daquela aldeia. Portanto, produção de energia solar limpa, local, sem necessidade de investimento, é um dos modelos que tipicamente nós temos vindo a adotar, que é a ausência de necessidade de investimento por parte do cliente, e aqui claramente com um propósito também de dotar as pessoas de energia mais barata e, portanto, ser uma ferramenta importante para o combate à pobreza energética, que realmente é uma das situações bastante complicadas. Nós, neste momento, estamos com cerca de 100 aldeias, neste momento, mais de 100, já contratualizados ou com projetos. Portanto, isto muito na base das misericórdias, dos bombeiros, dos associativos no local. Portanto, também destas parcerias locais, que de alguma forma impactam com 20 mil pessoas. Naturalmente, sabemos, muitas destas comunidades estão agora em fase de implantação. Portanto, tal como o Carlos também já tinha falado, todas estas etapas. Mas realmente, se pensamos que é um dos eixos fundamentais para ser capaz de dar apoio às próprias populações. Um outro caso, numa comunidade residencial, num condomínio, também em fase de implementação, portanto, com cerca de 170 kW pico, portanto, capacidade de produção local, e uma vez mais, aquilo que estamos a utilizar, as superfícies do próprio, os telhados do próprio condomínio, que é um aspecto importante, e que os condomínios muitas das vezes são alvo de alguma dificuldade de consenso. Obter sempre o consenso do ponto de vista do condomínio, de forma a que estas soluções sejam capazes de ser implementadas, porque sem isso depois não há possibilidade de as implementar. Portanto, a primeira etapa, ser capaz de fazer chegar soluções integradas ao próprio condomínio e que haja um consenso dentro do condomínio, uma vez que depois, de alguma forma, dificulta que os projetos avancem. A título de exemplo, neste caso, portanto, 22% de autonomia energética, porque a energia que de alguma forma, o condomínio por si só consumia pouca energia, e a energia que de alguma forma passou a ser partilhada, passou a ser, em primeira instância, partilhada com os membros do próprio condomínio, portanto, eles próprios têm uma fatura mais económica. Portanto, aqui alguns dos valores, estamos a falar, custos de energia que se não houvesse zero na casa dos 235 mil, e aqui uma poupança na casa dos 32 mil. Uma vez mais, nestas coisas temos que sempre ver uma visão a médio e longo prazo, nunca imediata, dizer que a poupança é no espaço 1, 2 anos, não é? Um último exemplo, uma comunidade industrial. Neste caso, uma comunidade industrial que tem uma potência instalada de 630 kW pico. Estabelecido, digamos, com um investimento zero, estabelecemos um contrato de 15 anos, no qual investimos naquilo que foi a sua produção, digamos, o cliente âncora paga a energia mais barata, recebe também uma renda pelo facto de disponibilizar esse espaço, e o seu restante, em termos de partilha, é partilhado com outros membros da comunidade, e, portanto, se pensamos que ao fim de 15 anos, ele fica com direito total daquela propriedade da instalação, e portanto, terá entre 20 mais 15 anos para poder explorar também num conceito de comunidade, e além de ter naturalmente usufruído de energia mais barata durante este espaço de tempo. E, portanto, aqui alguns dos valores, digamos, destaque sobre aquilo que foi as poupanças. Neste caso, são 1.500 euros nos primeiros 2 meses, uma vez que está em fase de implementação, e, portanto, estes valores que aqui vêm ainda digamos, naquilo que é a fase de implementação. Se multiplicássemos isto para todo um ano e, portanto, para 15 anos, a poupança é significativa. E pronto,
Deixo aqui, digamos, em parte final, os meus contactos obviamente, neste momento, creio eu, Carlos, que estamos disponíveis para abrir canal, para fazer ação. Muito obrigado, Rui Queiroga, pela apresentação brilhante, e efetivamente há questões que nos estão a chegar e que eu gostaria então de colocar. Primeira questão, uma empresa municipal com várias instalações de consumo de energia poderá produzir energia e consumir os seus excedentes nas suas próprias instalações? Como se aplica o termo comunidade de energia para apenas uma entidade? Algum exemplo para este caso? Vou usar este. Bom, uma empresa municipal. Sim, para todos os efeitos, os membros da comunidade é cada um dos códigos de ponto de entrega. Ou seja, dito desta maneira, imaginemos uma empresa municipal que tem vários edifícios, cada um com o seu próprio abastecimento, cada um com o seu CPE, código de ponto de entrega. Portanto, podem constituir como membros de comunidade. E, portanto, aqui, de alguma forma, poderá ser feita essa partilha, sendo eles próprios os membros da comunidade. O exemplo prático disto, neste momento, do ponto de vista municipal, estão-se a começar a sair os primeiros concursos, tudo isto entra na parte de código de contratação pública. E, portanto, ainda é algo que, de alguma forma, está, segundo creio eu que estamos todos mais ou menos a mesmo pé, em termos das empresas, estamos do ponto de vista municipal, entidades 100% municipais, ainda a implementar. Ok? Portanto, não há um exemplo prático, efetivo, do ponto que eu tenha conhecimento, estou a falar, no nosso caso, da minha empresa, mas é algo que posso também dizer que, do ponto de vista das câmaras, muitas propostas elaboradas e um interesse muito grande naquilo que diz respeito às comunidades e querer levar isto também a bom ponto. Portanto, diria que sim. Muito obrigado. Segunda questão. Gostaria de saber quais os casos especiais para os critérios de proximidade de uma comunidade de energia. Poderei ter uma instalação em alta tensão que sirva a diferentes instalações, mas descentralizada se for eletrointensivo e, neste caso, quais os critérios? Esta é uma das perguntas realmente muito interessantes também. Bom, primeiro, eletrointensivos. Efetivamente, um dos casos especiais é os eletrointensivos, que do ponto de vista da sua unidade de produção não tem critério de proximidade, ou seja, pode ter uma unidade de produção completamente distante da unidade, do seu ponto de consumo. Depois, critérios de partilha é algo que neste momento tem que ser estabelecido de acordo com aquilo que é os critérios de partilha que forem autorizados. E é uma das questões que neste momento que está a ser colocada e que aguardamos resposta do ponto de vista de clarificação. Ponto número 1. É um facto que pode ser colocada uma unidade de produção, no caso um eletrointensivo, que não tem, digamos, a necessidade de cumprir com os critérios geográficos dentro do Portugal continental, naturalmente, que diste da unidade de consumo. Ok? Sim, um aspecto importante. Terá naturalmente que apagar as tarifas de acesso à rede correspondente entre o ponto, digamos, de produção e o ponto de consumo. Então, próxima pergunta? Sim. Caso a minha instalação seja média tensão, posso implementar uma UPAC em ACC com um parceiro em baixa tensão? Quando se fala de uma UPAC em ACC, em autoconsumo, e um parceiro em baixa tensão aqui, portanto, ter uma série com um parceiro em baixa tensão, que os membros sejam baixa tensão, sim. Ou seja, os membros produtores podem ser em baixa tensão e os membros consumidores podem ser exatamente ao contrário. Os membros produtores podem ser média tensão e os membros consumidores de baixa tensão, sim. Okay. Então, mais uma questão. A produção de energia é injetada onde? Visto que para licenciarmos a obra temos de associar um CP. Eu penso que já foi abordado, mas sim, só para clarificar. Portanto, mas para clarificar, efetivamente, a energia, portanto, é injetada no seu próprio local de produção-consumo
e, portanto, aquilo que é injetado é via o CPE que está em vigor. Se for um terreno, tem que criar-se naturalmente ali um ponto de produção completamente autónomo, portanto, e naturalmente ele será só um ponto de produção com CPE próprio. Então, uma última questão. Existem esquemas de ligação de uma UPAC aos vários CPEs, participantes no autoconsumo coletivo? No caso de partilha ser feita utilizando uma rede interna, se sim, onde podem ser consultados? Ok? Esquemas de ligação, portanto, eu julgo, e eu não estou totalmente dominante de onde é que podem ser, mas o guia que eu há bocado referi, vejo que também há uma outra pergunta. Havia uma última pergunta a propósito que vamos partilhar. Sim. E, portanto, creio que pelo menos do ponto de vista do princípio e do esquema unifilar, estão lá presentes alguns destas ligações. Sim. Okay. Exatamente. Portanto, está interligado com uma questão também que nos foi colocada, se podemos partilhar o link com o guia das UPACs e das comunidades de energia renovável, que referimos durante a apresentação. Sim, vão estar disponíveis no site da Ordem dos Engenheiros. Vamos publicar e vamos disponibilizar também a apresentação que hoje foi feita. Normalmente esta pergunta é sempre corrente, Claro. mas a resposta é sim, vai estar disponível no link da Ordem dos Engenheiros. Eu creio que é tudo, portanto, conseguimos cumprir. Queria agradecer, em meu nome, em nome da Ordem dos Engenheiros, a participação do engenheiro Rui Quiroga pela brilhante apresentação que nos fez e a partilha de soluções que começam agora a dar os seus frutos e a ser objeto, no fundo, de consultas e de implementação, e o país precisa, esta aqui é a realidade, e então, muito obrigado. Vamos continuar com estas conversas, portanto, temos calendarizadas já a aproximação, daqui a um mês estaremos aqui novamente, numa conversa de fim de tarde, será no dia 13 de março, vamos abrir um novo ciclo indústria. No momento em que a Europa, os Estados Unidos realizaram e começaram a perceber que é importante que, não sei, não é deslocalizar, mas que a produção de chips está quase 100% é fabricada no Extremo Oriente, portanto, acaba por, na Ásia Pacífico, acaba por ser importante que muitas empresas voltem a produzir chips, semicondutores, componentes para a indústria eletrónica na Europa, no nosso caso concreto. Nesse sentido, vamos ter e vamos apresentar na próxima sessão, no dia então 13 de março, subordinado ao tema concepção e fabrico de salas limpas para a indústria eletrónica. Espero tê-los connosco novamente e até lá. Boa tarde a todos, espero que tenha sido útil a sessão. Boa tarde. Boa tarde.